E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um dos nossos estudos aqui do Grupo de Estudo de Gálatas e Teologia Sistemática. Nós fazemos esse estudo toda quinta-feira às 9 horas, idealmente, né? Já são 9h20, mas acontece. E, bem, eu te convido, então, se você não está no grupo, para poder me caçar lá no Twitter. Eu deixei no último vídeo, inclusive isso é uma série, tá? É bom você ver o primeiro vídeo antes de ver esse. Né? Mas eu vou deixar na descrição desse aqui também o meu @ no Twitter e no Instagram para você me procurar se você quiser entrar no grupo, beleza? Vagas ilimitadas, não tem que pagar nada, fica de boa aí, tranquilo? Nós vamos começar agora com Gálatas próprio, sabe? A carta mesmo, nós vamos fazer o capítulo 1 dele inteiro agora, né? Mas eu queria primeiro apresentar para vocês qual que é a bibliografia que a gente vai usar, até como recomendação de quais livros vocês, né, deveriam procurar, qual série de livro é uma boa para vocês procurarem para usar, para poder estudar, né? Para começar, então, eu queria mostrar esse aqui. Eu não sei se vai ficar bom o suficiente para vocês lerem. É do Timothy Keller. É Gálatas para você, em português. Isso aqui está em espanhol, por isso que está Gálatas para ti. A capa dele é a mesma em português, tá? É uma linha muito boa, não tem só de Gálatas. O Antigo Testamento está em vermelho e o Novo está em azul. Eu recomendo bastante. No Kindle Unlimited, o de espanhol está aparecendo, então você pode pegar alugado. Temos o de comentário de Calvino, não é só de Gálatas, é de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, também disponível em português no Kindle Unlimited. Tem um livro muito bom do Nicodemos, que eu já estava de olho nele. Tem no Scribble, eu não sei como é que fala, não lembro o nome do app direito, tá? Infelizmente só tem $1 a mensalidade, se eu não me engano, mas se você faz sua inscrição, você ganha 1 mês grátis, e se você chamar outra pessoa, você ganha mais 1 mês grátis, e a pessoa também ganha 2 meses. Então, assim, você pode ir acumulando e fazendo uma rodinha de amigos aí, para um assinando depois do outro, com a conta do outro, para poder vocês ganhando mais meses. Vai ser ótimo. Esse aqui é o livro do Nicodemos, Livres em Cristo. Eu sei que tá difícil de ver, mas a capa é azul, esse é azul claro, meio esverdeado, com negócio de prisão. Bem, mais livros, tá? Esse aqui tá em inglês, é do John Stott, A Mensagem de Gálatas, o nome dele, tá? Eu vou mostrar a versão em português também, só que a versão em português ela é reduzida, né? Assim, a capa dele. A versão dele é reduzida. É uma versão muito boa, mas é uma versão para pequenos grupos ou para células, é para estudo com células, tem 9 capítulos, né? Lendo Gálatas com John Stott, essa capa é linda, sério mesmo, essa capa é linda, que tem a assinatura do John Stott, tá? Meu teólogo preferido, por acaso. Vamos usar o comentário devocional Paulo Pratoso, N.T. Wright. Eu recomendo para quem quer uma coisa bem devocional, só para esclarecer algumas coisas, tá? Para quem não quer aprofundar muito, né? Por fim, nós vamos usar o livro que eu citei da última vez como base para algumas coisas, como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e Douglas Stuart, junto com a dupla dele, Entendes o que Lês, da mesma dupla de autores, né? Citei da última vez, sempre bom lembrar. Léxico do Novo Testamento, para as palavras difíceis em grego, que a gente vai usar. Essa parte aí você podia ter colocado em 2.0 para você ver. Se você não colocou, você é bobo. Então, vamos lá. Vamos orar para começar? Quem se habilita a orar aí? Se ninguém se habilitar, eu vou cortar essa parte, fingir que nada aconteceu e vou orar sozinho. Eu oro. Tamires. Lucas? Boa. Eu oro. Vamos lá. Ora aí. Amém? Bom, Senhor, nós queremos te agradecer porque nós temos a oportunidade de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra, sobre a forma que o Senhor se manifesta, Pai, no meio de nós, sobre a forma que o Senhor transmite, Pai, a Tua mensagem, Pai. Nossos corações estão abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nos mostrar hoje, aquilo que o Senhor falou aqui hoje, Pai. Nossos ouvidos também, Pai, estão abertos para entender, Pai, quem Tu és, a forma que o Senhor se manifesta nesse livro. Este livro, Pai, essa carta, Pai, ela foi escrita para alguém, Pai, por algum propósito, Pai. Nos faz entender esse real propósito, meu Deus. Acalma os nossos corações em minhas crises, Pai, nos traz um tempo, Pai, um tempo bem frutífero, Pai, um tempo bem abençoador, Pai. Que o Senhor venha também iluminar, Pai, a mente do Pedro, Pai, para que ele venha realmente
ministrar, meu Deus, aquilo que o Senhor quiser, Pai, não o que Ele quiser, meu Deus. Que o nosso coração esteja realmente aberto, Pai, que nós possamos realmente nos sentir e estar satisfeito em Ti, Pai. Isso é o que eu te peço, Pai, já te agradeço, porque eu creio que nós sairemos daqui, Pai, edificados, Pai, edificados. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Deixa eu me pinar agora, né? Eu abri o olho durante a oração, quem tá vendo o vídeo aí viu, para poder pinar o Lucas, vocês me perdoem. Enfim, vamos lá. Geralmente, eu separo o primeiro capítulo em 2, né? Para estudar a primeira oração. Eu gosto muito de estudar a oração que Paulo faz no começo de cada carta. Eu acho sensacional. Porque quando a gente aprende a orar com a galera que aprendeu a orar com Jesus, a gente aprende a orar com Jesus indiretamente, né? Os apóstolos são as pessoas que lançaram essa doutrina da oração, né? Que a gente precisa, né, orar de uma forma que agrada mais a Deus. Não quer dizer que as outras orações não sejam boas, né? Mas as orações que começam, assim como o Pai Nosso, que começam engrandecendo e agradecendo, agradam mais o coração de Deus, porque foi assim que Jesus nos ensinou, ok? Mas o engraçado é que Gálatas, eu acho que é a única carta que Paulo já começa naquele pique, velho. Ele não tem oração. E aí eu fico assustado com isso. Isso mostra uma questão de urgência. Não é qualquer carta, é uma carta escrita urgentemente para aquela galera. E que aquela mensagem precisa ser direta, sucinta, sem injeção de linguiça, não que orar seja. Mas provavelmente era uma carta que precisava ser escrita e enviada às pressas, sabe? Porque era muito necessário que aquilo ali fosse escrito para que aquela pessoa pudesse ler o mais rápido possível, porque, como a gente já falou na última, eles estavam meio pendendo para o lado dos judaizantes, e era perigosíssimo, o evangelho estava em jogo. Então, tá, e eu queria começar, já que vocês leram a carta, né, e eu não queria ler diretão o capítulo inteiro, então eu queria começar contando uma historinha para vocês. Pode ser? Imagina que você está construindo algum lugar que mexe com fogo, sei lá, uma metalúrgica, uma caldeira, etc. Eu não sei muito bem dessas duas coisas não, mas assim, foi o que eu pensei de exemplo, né? Imagina que você está trabalhando num lugar que trabalha com fogo, ok? Você está construindo um tanque de doce de leite. Tanque de doce de leite usa fogo, Tamires? Beleza. Então você está construindo um lugar, boa, que trabalha com tanque, que trabalha fazendo doce de leite. E você está construindo essa fábrica, ok? E você, na verdade, você é o arquiteto. Você arquitetou aquele plano que alguém te mandou, né? E você está passando para aquela galera. E você explica, olha só, o meu chefe mandou fazer assim, assim, assado, tá? Eu estou passando para vocês o plano certinho. Façam desse jeito, ok? E, por favor, não construam com madeira. Madeira é inflamável, pode pegar fogo e aí perde tudo, tá? Beleza. Você sai chamado para poder arquitetar um outro plano em outro lugar. Ok? Você fica um tempo fora e depois você volta e o chão tá todo de madeira. Aí você fala, véi, não foi assim que eu pedi, por que vocês estão fazendo assim? Aí eles falam assim, não, é porque chegou aquela galera ali, aí aponta para o grupo de pessoas e fala assim, essa galera aí falou que você não é arquiteto, não. Que você não é arquiteto, que você tá viajando, que madeira não pega fogo tão fácil e que, na verdade, precisa ser de madeira para carregar melhor o tanque de doce de leite, porque madeira é a única que aguenta. Então, Tamires está rachando os bicos, né? Para quem não sabe aí, ela faz os queijos, ela sabe fazer doce de leite, ela tem técnico nisso, né? E madeira é a única que pode aguentar o tanque de doce de leite. E aí você não só tem que provar que você é arquiteto mostrando seu diploma, como provar que madeira pega fogo e que não aguenta o doce de leite, o tanque de doce de leite, sabe? E que não é o único que aguenta. Que o único que aguenta é o concreto firme que você tinha traçado no seu plano inicial. Quem lê o capítulo sabe do paralelo que eu estou fazendo. Sabe? Quem lê o capítulo entendeu.
né? Quem não leu, vocês vão entender durante esse estudo, né? Então, vamos começar lendo já o versículo 1. Eu vou ler na CF, tá? Eu acho mais confiável. Acompanhe na sua Bíblia. Vão ter palavras difíceis e eu vou ler elas na NVI depois, né? Para não confundir ninguém, ok? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse versículo tem muitas implicações. Vamos começar com um fato simples. Geralmente, os autores das cartas, eles colocavam o nome deles para abrir a carta, né? Para poder falar assim, olha só, eu sou o autor dessa carta, né? Eu estou mandando essa carta para vocês. E o que mais que chama a atenção de vocês? Vamos lá, eu quero que pelo menos 3 pessoas aí comentem alguma coisa que chamou a atenção. Pode ser no chat, pode ser por voz. Não da parte de pessoas. É como se não houvesse ninguém o colocou como tal, né? É Jesus Cristo que o colocou. Então, isso é engraçado. E já me questionei bastante sobre isso. Isso é uma ótima afirmação, é uma das coisas principais do que a gente vai trabalhar neste versículo. Nós vamos explicar toda uma doutrina. E aí? Posso falar? Pode? Pronto, então nas outras cartas assim que Paulo escreveu à cidade, ele nem sempre é a primeira vez, né, que ele vai dar ênfase ao chamado dele. Ele tá dando ênfase aqui porque, como tu falou, é uma coisa urgente, certo? Uhum. Ele está defendendo o diploma de arquiteto dele. Tem que ser defendido daquela forma. E aí? O que mais? Mais uma pessoa. Posso falar? Pode, à vontade. Uma coisa também que me chamou a atenção é o fato de que ele mesmo fala aqui que ele não foi levado pelos homens, né? Que tudo aquilo que ele recebeu de Cristo, ele se preocupou em passar fielmente, assim, ele procurou não ser influenciado pelos homens, segundo o que está escrito no capítulo. Boa. Ótimo, ótimo. Afirmação que Jesus ressuscitou dos mortos, isso é muito importante também. Nós vamos falar sobre isso. Vocês brilharam. Olha só. Um versículo tão pequeno, com tanta coisa, gente. É só ele falando assim, quem que ele é. Isabela, você pegou exatamente... Esse é o ponto, né? Que eu vou abordar. O que é apóstolo, gente? Né? A gente tem várias divergências teológicas sobre o apostolado hoje, sabe? Nós temos 2 básicas e o movimento pentecostal de terceira onda, ou neopentecostal, né, estabeleceu novos apóstolos, vamos dizer assim, né? Dependendo da igreja, não com a mesma autoridade dos apóstolos antigos, dependendo de outras com a mesma autoridade. E aí eu queria perguntar para alguém, né, o que é apóstolo? Oi? Eu acredito que apóstolo é somente aqueles que tiveram contato pessoal com Cristo e testificaram como testemunhas oculares do que aconteceu. Muito boa afirmação, né? A gente tem um livro que chama Apóstolos, do Nicodemos. Nicodemos, pastor presbiteriano, então não agrada, né, a todos, né? Mas eu acho que é um dos melhores materiais brasileiros que nós temos, acessível assim, sobre o que é o apostolado, tá? Eu vou falar para vocês visões diferentes sobre o apostolado, tá? Mas eu vou falar com vocês a minha visão também. Eu vou sempre falar a minha visão. Então, apóstolo é uma palavra do grego, que é também apóstolo, apóstolos no grego, né? Que é um delegado, um mensageiro, né? Alguém enviado com ordens, ok? Apóstolo, gente, o que acontece? A nossa visão, né, na teologia como um todo, assim, tirando uma parte do movimento pentecostal, ok? E de forma nenhuma eu estou diminuindo eles por conta disso, só estou afirmando um fato, é que apóstolo é alguém que teve contato com Cristo ressurreto, né?
Não só Cristo em vida, que teve contato com Cristo ressurreto, recebeu autoridade especial, isso é dito no livro de Atos e nos próprios evangelhos, em alguns momentos isso aparenta, né? Ser dado a eles também, né? Foi dado a eles, exatamente, Ana, certo. É correto falar que os apóstolos são escolhidos por Jesus? Sim, os apóstolos são separados por Cristo, ok? Nós temos 12 apóstolos mais Paulo. Eles são escolhidos, eles têm que ter tido contato com Jesus ressurreto, eles têm que ter um chamado especial de Jesus, essa permissão especial porque eles vão ser os que vão lançar os fundamentos das doutrinas cristãs. São eles que vão escrever, né, a Bíblia no Novo Testamento, com exceção de alguns livros do Novo Testamento, né? Mas os principais alicerces vão ser por eles, né? Ou pelo próprio Cristo nos evangelhos, né? Em que 2 são escritos por apóstolos. Dos outros dois, um é escrito usando os apóstolos de testemunha e o outro acredita-se que Marcos foi escrito, né, com Pedro acompanhando João Marcos, né? Então, olha só o tanto que os apóstolos pesaram nisso, né? O autor de Hebreus provavelmente foi aluno de Paulo. Lucas, manda. Cara, eu lembrei de um texto, eu não sei onde tá, se eu não me engano, é lá em Atos 2, que tem uma parte que fala que a igreja perseverava nas doutrinas dos apóstolos. Eu acho que é lá em Atos 2, cara, não tenho certeza. Isso... eu ia usar um termo, mas ia ficar muito polêmico. Mas é contemporâneo isso? Nós ainda perseveramos nas doutrinas dos apóstolos? Eu ia falar atualizar. Eu vou falar tradição. Tá? Tradição. Tradicionalmente, as doutrinas dos apóstolos são o credo apostólico que nós temos hoje. Entende? A Igreja Católica tem como tradição que o credo apostólico foram as palavras proferidas pelos apóstolos no momento de Pentecostes, né? Um depois do outro, foi falando uma parte do credo. E ele foi sendo desenvolvido, as doutrinas foram sendo, como é que eu posso falar? Melhor explicadas, as implicações foram sendo colocadas. Então a gente tem hoje o credo apostólico niceno-constantinopolitano, tá? Quem não entendeu essa palavra aí, são 2 nomes, tá, gente? Pode ficar de boa. Então a gente tem o credo apostólico, que é essa confissão de fé. Eu vou mandar no grupo depois, para quem não conhecer, dá uma lida. Eu tenho um livro muito bom sobre, tá? Do Karl Barth, que ele comenta. É um livro muito técnico, mas para alguém que quer um apego muito técnico, esse é um bom comentário, né? Tem o comentário do Franklin Ferreira também, que eu nunca li, mas dizem que é bom. E tem outros comentários do credo também. Mas, enfim. Então vamos lá, vamos continuar. Então sim, né? Os apóstolos, eles são separados, tradicionalmente, eles são separados foram separados pelo próprio Cristo para poder lançar esse fundamento, né? Para poder serem os arquitetos, vamos dizer assim, das doutrinas cristãs. Lógico que com base nos ensinamentos de Cristo, né? Então, olha só, essa é o que a gente chama de como é que é? Vista radical, talvez seja a melhor tradução, né? Visão radical, né? Então, o que acredita nessa visão radical é que os apóstolos são somente aqueles 12 mais Paulo, tá? Ninguém tem autoridade igual a esses apóstolos, nem quem se diz apóstolo atual, tá? Porque apóstolo pode significar, né, a pessoa comissionada. Então pode ser não como um título, né? Mas como como é que eu posso dizer? Sabe? As pessoas que usam no movimento neopentecostal usam como um título, ok? Também é um fato, não estou diminuindo de forma nenhuma. Mas isso é uma coisa interessante da gente sempre ver. Eu estou me prendendo muito nessa questão de apóstolo, mas já vai acabar. Vai ficar mais dinâmico. Então, basicamente, acredita que não tem mais apóstolos depois dos 12. Alguns são mencionados como apóstolos, né? Barnabé é mencionado como apóstolo, se eu não me engano, mas é numa questão de simplesmente do sentido original da palavra, que é comissionado, enviado, né? E todos nós, de certa forma, somos enviados, né? Então, né, nesse sentido
lato da palavra, assim, nós somos apóstolos, mas nós não somos vocacionados como aquele apostolado que é restrito aos 12 mais Paulo, tá? Tem até divergência nisso, porque Matias é uma loucura. Ninguém sabe se Matias é apóstolo ou não. Mentira, tem muita gente que concorda com o apostolado dele, né? Eu não sei o que pensar. Não estudei a fundo ainda sobre isso. A visão da Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, eles acreditam que os apóstolos eram magistrados da Bíblia, assim, da igreja, sabe? São os fundadores da igreja, portanto, qualquer autoridade dentro da Igreja Católica para, por exemplo, o Papa, né? E os bispos maiores. Matias substituiu Judas. A galera tem uma certa dúvida sobre o jeito que ele foi comissionado, né? Porque ele foi por sorteio, tá lá em Atos 1. Em por parte, pô. Foi por sorteio. Escolheu entre ele e 3 pessoas, eu acho. É Atos 1. Então, assim, a visão católica romana é que o Papa tem a mesma autoridade, né? E a galera, tipo assim, mais cabulosona, né, tem a mesma autoridade também. Então, eles podem não só interpretar a Bíblia, mas suplementá-la também, né? Isso é uma loucura, né? E a gente vai falar mais sobre isso depois. A parte de teologia sistemática tá muito massa. Vai esclarecer isso aqui para vocês, tá bom? Vão continuar, porque se a gente não sai. Eu gosto muito de falar disso. Vocês viram que eu dei uma empolgada, mas não vamos prender nisso, né? Então, eu vou falar sobre ressurreição, né? Ressurreição. Eu vou até abrir aqui, na parte de 1 Coríntios 15, 14, para falar com vocês melhor. Olha só. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã nossa fé. Gente, nós temos que entender que a ressurreição de Cristo é um fenômeno literal. Ok? Nós temos que entender que não é fenômeno figurativo. A gente vê pastores hoje afirmando isso, tá? A principal escola que afirmava isso a gente chama de liberalismo teológico. Eu posso explicar depois melhor para vocês que tiverem dúvida. Podem me perguntar, eu vou explicar, posso mandar vídeos do YouTube, etc. sobre, tá? Eu peço a vocês que as perguntas que eu não responder aqui no vídeo, vocês me mandem lá de novo depois no privado que eu respondo para vocês direitinho, fazer o máximo para poder explicar para vocês até sábado, tá? Beleza. Então, continuemos, né? Só sobre liberalismo teológico, né? Eles tentam dizer, por isso que ele afirma em Gálatas 1, Tamires, não, o liberalismo teológico ele veio no século XX, tá? Ele veio no século XIX e XX. Então, não, mas como assim? É por causa do versículo que você fala? Então, eu estava perguntando, tipo, se ele reafirmou em Gálatas por causa dos judaizantes e tal. Olha, os judaizantes acreditavam na ressurreição, mas ele reafirma como, tipo assim, para poder mostrar. Paulo faz apresentações sucintas do evangelho em suas cartas, no começo. Ele tenta colocar dar uma resumida no evangelho, para poder a galera entender qual que é a base, qual é o fundamento que ele está lançando. E depois ele fala sobre a especificidade da carta, entende? Então ele afirma isso justamente para poder traçar, olha, nós somos, né, que Cristo que ressuscitou pelo Pai, né? Nós temos que crer nisso, que o ressuscitou dentre os mortos, entende? Então ele afirma isso, mas não é necessariamente por causa dos judaizantes, sabe? Porque os judaizantes acreditavam em Cristo. Eu vou explicar melhor quem eram os judaizantes, tá? Entendi, obrigada. Nada. Não da parte de homens. Essa é a parte doida. Olha só. Não da parte de homens. Ele não é apóstolo para homem, não, gente. Ele é apóstolo para Deus, sabe? Ele não é para dar glória a homem, não. Glória é somente a Deus. É por isso que ele é apóstolo. Alguém saiu. Vou puxar a orelha. Nem por meio de homens, né? No versículo aqui ele fala assim, nem por homem algum. Então nem por meio de algum homem, ele é escolhido por Deus. Completamente escolhido por Deus. Bem, saímos do versículo 1. Agora o negócio desenrola direito, tá? No versículo 2, então é falado assim,
e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então, nós temos duas coisas básicas aqui, ó. Primeiro, Paulo não está sozinho, mas ele se coloca ele é o único que se coloca como apóstolo, assim. Ele só fala, ó, eu sou apóstolo com os irmãos. Mais uma confirmação que apostolado não é qualquer um, sabe? Mais uma afirmação que não é qualquer um. Além disso, ele fala as igrejas, né, de Galácia. Então, isso aí era para várias congregações, sabe? A igreja com I maiúsculo, a igreja como corpo de Cristo é única. Mas a gente, assim como hoje nós temos várias igrejas locais, lá também tinham, né? Não eram templos, tá? As igrejas eram basicamente igrejas celulares, né? A gente tem que lembrar que hoje o modelo em célula está muito em alta aqui no Brasil e era o modelo original das igrejas, tá? Vamos lá. Então, eu vou ler aqui do 3 a 5, tá? Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. E aí? O que chamou a atenção de vocês? Cara, eu fico muito complexo que geralmente quando Paulo fala da paz, que nem aqui tá no 3, né? Que a graça e a paz esteja com vocês da parte de Deus, nosso Pai. Que aí eu nunca estudei o original, né? Não sei se tem uma diferença dessa paz que vem de Deus para a paz que a gente crê, a paz humana. Mas ele sempre evidencia essa paz. Paz da parte de Deus, a paz intermédio de Deus, enfim. E isso sempre me leva... Eu não lembro onde está isso, que é aquela paz que excede todo entendimento. Eu não sei se essa é a mesma, mas sempre me chama a atenção. Uhum. Sempre falar isso, a paz que vem de Deus. E aí talvez tenha vínculo com, acho que é Romanos 5, que diz, né? Que agora nós temos paz com Deus. Porque Jesus morreu na cruz e ele traz a mesma coisa. Cara, lendo Gálatas parece um pouquinho de Romanos, enfim. Mas essa parte me chama a atenção. Sempre quando ele fala, a paz esteja convosco da parte de Deus. É uma paz que não vem de homens, né? Eu vou responder isso, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas é por isso que a gente acredita que Hebreus não foi escrito por Paulo. Dentre vários outros motivos, é porque Hebreus não parece nada com Romanos. Já o resto das cartas de Paulo parece muito com o estilo de escrita de Romanos, sabe? Versículo 4 chamou atenção para mim porque ele fala sobre o mal do século, tá? Essa parte do mal do século, ela é complicada, tá? Ou era perversa na tradução NVI, tá? Eu vou explicar para vocês uma das visões sobre. Aqui ele faz uma ação de graças, né? Que ele começa geralmente assim a carta dele e depois parte para oração, que nós não temos, né? Nessa aqui. Mas graça e paz significam algo, gente. Graça era o jeito que os gregos se cumprimentavam. Era o jeito que os gregos chegavam para o outro, graça, né? Igual hoje tem algumas igrejas que falam a paz do Senhor, né? Então, eles se cumprimentavam dessa forma, né? Enquanto os judeus se cumprimentavam falando shalom. E shalom é paz. Sabe? E shalom é paz. Pedro também fala assim nas cartas. Sim. Né? Isso evidencia uma fusão disso aí num só povo. No povo judeu e no povo gentio. Como um só povo. O povo de Deus. Sabe? Isso evidencia que Paulo está escrevendo para gentios. Pedro fala assim nas cartas dele porque os alvos das cartas de Pedro são gentios também. É uma comunidade de judeus e gregos, né? Mas é uma comunidade que tem esses dois, né? É essa fusão, gente. Isso é lindo, sabe? Porque a paz que ele está falando é justamente a paz que excede todo entendimento. É a paz com Deus que só foi alcançada, só foi proporcionada a nós pelo sacrifício de Cristo Jesus que pagou os pecados. E é isso que ele está falando aqui. É justamente isso que ele está afirmando aqui, sabe? O Lucas pegou essência da ideia. Eu falei Pedro outra vez? Não lembro. O Lucas pegou essência da parada aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela perversa e depois eu volto nisso. Tá?
Sobre a era perversa ou sobre o século mau, né? O que quer dizer isso? Nós temos mais de uma interpretação. Eu vou falar apenas uma aqui, porque é a interpretação que eu acho mais provável, tá? O que ele está falando aqui é, basicamente, não só eu, mas a maioria dos teólogos. O que ele está falando aqui é esse período entre a ressurreição de Cristo, ele ascendeu aos céus, e até, né, o retorno dele, definitivo, que ele vai reinar, né? Porque sobre o mundo mal, exatamente, isso que é louco, isso que é doido, da gente falar. O mal do século é o pecado, e Deus, e para nos libertar disso, quando nós não nos convertemos ao cristianismo, nós somos libertos desse mundo mal. Nós somos resgatados. O cristianismo é uma religião de salvação. E salvação, né? E quando fala assim que nós somos, né, libertos, né, para nos livrar, ele fala, a palavra que ele usa é a palavra êxodo, né? A gente volta lá para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo mesmo, olha só, essa peregrinação, sabe? Que ele está dizendo, a gente está saindo de sermos escravos do pecado para a terra prometida, sabe? Mas isso é um caminho. Nós já fomos libertos da escravidão e nós estamos caminhando neste século mau até chegarmos na terra prometida, né? Olha que legal essa frase, como é que ela é específica, como é que ela fala assim, retoma lá em Romanos, né? Igual o Lucas bem comentou assim. Fala em Romanos, fala também que nós somos libertos, né, do pecado, né? Sobre a graça e paz, eu acho que na verdade é isso. Acho que eu não ia voltar nisso não. Ok, vou continuar então. Nós vamos continuar do 6 ao 9 agora. Maravilho-me de que tão depressa passaseis. Paia, vou ler na outra, essa aqui. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O peso dessas palavras, gente, e sim, tá? São palavras pesadas. São palavras complicadas, tá? Mas o que a gente tem que lembrar, né? O que a gente tem que lembrar é que isso aqui é o que está acontecendo, é a perversão do evangelho. Como eu disse, é com urgência a carta. O evangelho está sendo pervertido, tá? A gente vai aprofundar mais nisso, inclusive vamos falar do grego, mas isso é uma coisa que realmente enche o coração de Paulo de medo, porque ali, né, é o começo da igreja, sabe? Né? E existe esse medo de perder tudo, porque um chão de madeira foi colocado e pode pegar fogo. Sabe? Porque o chão de concreto tão bem planejado está perdendo para falsidade, né? Para um evangelho falso, que Paulo fala que nem é evangelho. E é muito legal o jeito que ele fala isso, sabe? Olha só, ele amaldiçoa os falsos mestres, mas quando ele fala assim, admiro-me que vocês estejam abandonando. Quando ele fala admira-me, a gente já pensa assim, nó, tô até surpreso com o jeito que vocês estão tratando. Não. Ele fala assim, gente, eu tô assustado. A palavra no original, ela é branda, ela é amorosa, ela não repele a outra pessoa que está recebendo. Paulo exorta em amor. Exortar em amor é tomar cuidado com as palavras, né? Os Gálatas apresentaram ter uma fé muito profunda no começo. Eles aceitaram o evangelho de uma forma tão vital, tão assim, né? Cabulosa, né? Que foi no mínimo estranho esse abandono rápido, né? A palavra utilizada no original aqui é metatheme para abandono. Gente, eu vou falar do jeito que eu acho que fala, tá? Porque eu sei ler, mas eu não sei falar, eu não sei a pronúncia do grego, né? Metatheme, que é desertar, tem um contexto militar, usa quando um combatente de um exército vira a folha pro outro lado, sabe? Né?
Pensa no seu amigo que trocou de time por causa da namorada, ou da sua amiga que trocou de time por causa do namorado, sabe? Pensa nessas pessoas. Aí, ó, esse vira-folha aí, ó, esse é o metatheme. É um trem que, para Paulo, é um negócio descabido. E abandonando tão rapidamente aquele que o chamou. Ele não está só dizendo assim, vocês estão abandonando o evangelho. Ele não está falando disso. Vocês não estão abandonando a ideia, vocês estão abandonando o próprio Deus que chamou vocês. É Ele que vocês estão abandonando. Ele fala de outro evangelho. Na época, vários falsos evangelhos estavam circulando ali. Inclusive, foi o que levou Lucas, alguns anos depois, fazer uma pesquisa um pouco mais apurada sobre os evangelhos, uma pesquisa histórica, para escrever o seu próprio evangelho. O seu próprio evangelho. O evangelho de Lucas se deu nesse contexto, para combater as heresias que estavam rolando ali, sabe? Os falsos evangelhos. Nós falamos no encontro passado sobre conhecer o Evangelho. Nosso propósito é relembrar e estudar sobre o que acreditamos que Deus, que é Deus para sermos perseverantes. Então, eles estavam começando a acreditar no outro Evangelho. Seria falta de conhecimento e intimidade com o Pai? Sim. Sim. Principalmente esse é o motivo. Tá? É falta de estudo bíblico. É falta de estudo da obra de Jesus, é falta de realmente de entender quem Jesus é, por meio da oração. Era mais difícil para eles? Sim, porque eles não tinham cânon, mas eles tinham os apóstolos vivos que eles podiam procurar, sabe? Então, tipo assim, não é muito desculpa não, era mais difícil, mas não era muito desculpa não. Eles tinham os apóstolos vivos, que eram comissionados, sabe? Que receberam revelação especial, como a gente vai ver. Eles tinham autoridade para falar qualquer coisa, sabe? Então, o que a gente vê é que é por falta de intimidade e conhecimento, sim. Né? Mas não só por causa disso, né? A gente já aprofundou um pouquinho que provavelmente isso aí era no início do reinado de Nero, e Nero era o cara que perseguia cristão demais, então provavelmente ele ia dar uma, né? Ele estava deixando pior assim pra galera aguentar. No versículo 7, ele fala que na realidade não é o evangelho. O evangelho é só um, gente. Mais próximo do original, uma tradução seria o qual não é outro. Não é outro que outro evangelho. Tá? Isso, o evangelho é só um. Esses falsos evangelhos, na verdade, não tem nada a ver com o evangelho. Eles estão sendo pervertidos com obras. O evangelho está sendo pervertido ali com as obras. Isso é uma loucura, né? Até porque está falando aqui, ó, metastrepai. Sai é a palavra no grego. Então, por que eu faço questão? Porque eu sei que tem gente que gosta, né? Fala, é reverter, é dar a volta. Não é só uma corrupção, galera. Não é só corrupção. É o dar a volta mesmo. É tipo assim, virar completamente. É você voltar para aquela religião que era o judaísmo, que era completamente focada em obra, em merecimento. É você dar meia volta mesmo. Toda a sua evolução vai pro saco, sabe? E aí, né, ele fala assim, né, o que ocorre é que algumas pessoas são judaizantes, né? Quem que eram judaizantes? Eles concordavam, eles, tipo assim, acreditavam no evangelho, entre aspas, mas eles não acreditavam basicamente na graça. Eles acreditavam que para você acessar a graça, você deveria pagar o preço. Qual que é o preço? São as obras judaizantes. São o quê? Circuncisão, guardar o sábado, não sei o quê, da lei mosaica. Loucura completa. Né? Para você acessar a graça, você precisa pagar um preço com as obras? Não faz sentido. Sabe? Gente, é por isso que no último estudo alguém me perguntou, por que você não acredita que a salvação vem pelas obras? Porque você é reformado, se não me engano. Eu falei, é porque eu sou evangélico, brincando, né? Mas é porque, gente, a gente tem nos 5 solas da Reforma Protestante o sola fide e sola gratia, sabe? E lógico que esses 5 solas, gente, não são por si só. Eles são doutrinas que são baseadas na Bíblia. Nós vamos estudar mais pra frente um pouco melhor em teologia sistemática sobre. Mas a Bíblia afirma várias vezes que a salvação vem pela graça mediante a fé na obra de Jesus, sabe? Porque nós não conseguimos sermos salvos por obras. Então nós precisamos inteiramente da fé em Cristo Jesus, da salvação dos pecadores. E sendo todos pecadores, então a salvação de todos nós, tirando Cristo Jesus, é pela fé. Entende? Por isso que
Só nas suas obras é o sexto solo da Reforma Protestante, só nas suas obras, isso mesmo. Então, deixa eu ler aqui, ó. Paulo era tão preocupado com o evangelho que em Filipenses ele diz que não importava o motivo que alguns pregavam. O importante era o evangelho ser pregado. E agora em Gálatas ele diz que quem não prega o evangelho seja anátema. A preocupação não era a pessoa, mas a mensagem. Isso é muito bom você ter falado isso, e eu vou complementar isso depois, tá bom? O anátema era para a pessoa sim, tá? Mas não era um anátema assim, seja amaldiçoado, vai pro inferno, não. Gente, é o que acontece naturalmente. É uma direção simples. Quem não prega o evangelho verdadeiro, infelizmente, vai pro inferno. Isso não é uma vontade, né? A gente volta lá em Oséias e Deus fala nitidamente, eu não me agrado, acho que em Oséias ou Jeremias, eu não me agrado de punir o mal. O que me agrada é o mal se arrepender dos seus caminhos maus. E isso acontece no evangelho, o chamado do evangelho é esse. Então, aquele que não prega o verdadeiro evangelho, infelizmente, gente, sabe? Mas Deus é justo. Ele não, seria infeliz se todo mundo fosse pro céu, sabe? Deus é justo. Então, assim, infelizmente, porque aquela pessoa não se arrependeu em vida. Mas ela vai cair na ira de Deus, na justiça de Deus, né? Maria, você comentou um trem bacana. Nós vamos falar muito mais sobre isso, tá? A salvação não vem pelas obras, mas a obra faz parte da salvação, faz parte do processo de santificação. Eu sou picuinha, eu sou perfeccionista, então eu vou dar uma adaptada, um tapinha nessa frase aí. A salvação não vem pelas obras, mas a obra é fruto da salvação. Faz parte do processo de santificação, sim. Tá? Nós fazemos a obra por sermos salvos. E nós somos salvos porque temos a fé. Né? Uma fé sem obras é morta. A obra é o verificativo, tá? É o verificativo da sua fé. Quer dizer que se você tem fé, você naturalmente vai produzir obras, tá? Naturalmente. Efésios 2, 8 e 9. Tem relação com o fato de sermos salvos e por isso buscamos a santidade por meio das obras? Sim, né? A busca pela santidade é um tema mais complexo, nós vamos abordar melhor depois, né? Mas tem a ver que a gente frutifica obras por amor a Cristo, a gente quer servir o próximo, porque a gente ama o próximo. As obras são esses serviços, né? Então a gente serve o próximo e a obra... A gente entrou demais nesse assunto, né? Então, é igual eu com o apostolado. Então as obras, elas são, igual eu falei, um verificativo, ela é tipo um termômetro, sabe? Você vai medir a sua fé ali com isso aí, né? É para verificar. Exatamente, reflete sua fé. Isso mesmo. Elas são um verificativo, mas elas não são a causa da sua salvação. Porque a salvação é pela graça. E graça mais obras deixa de ser graça. Se a graça tem um preço, ela não é de graça. Paulo fala isso, tá? Não sou eu, não. Então, voltando ali nos judaizantes, rapidão, os judaizantes acreditavam no evangelho, mas acreditavam nessa parada aí de que precisava dessas obras judaicas, que você precisava guardar o sábado, as leis mosaicas lá de Levítico, Êxodo, Números, se não me engano, tem também, Deuteronômio, tem umas aplicações dela, né? Versículo 8 e 9, isso é um trem muito doido, é o anátema, né? Quando ele fala amaldiçoado, ele quer dizer anátema. Anátema é uma palavra, tipo assim, para completamente afastado de Deus. Completamente, né? Exatamente. As obras por si só são mortas, mas Deus olha pro coração e a intenção da pessoa agir, com certeza absoluta. As obras por si só não tem esse valor assim para salvação, não tem valor salvífico. Elas têm valor, né? Mas assim, pela atitude em si, só se o seu coração estiver voltado para Deus, assim, para agradar a Deus, para servir a Deus e servir ao próximo, sabe? Senão não vale nada. Não vale nada você dar dinheiro para alguém para poder se promover, para um morador de rua, dar alimento para um morador de rua para poder se autopromover. Né? São como trapos de imundícia, isso mesmo. Nossa, vocês estão muito bíblico. Eu vou escolher alguém aí para poder dar o estudo da próxima vez. Tô zoando, mas é sério. Mas não. Tô falando da próxima vez, o próximo livro que a gente for estudar. Então, gente, esse anátema, essa maldição, ela não é uma imprecação necessariamente, tá? Depende da sua leitura, na verdade, né? O próprio John Stott acreditava que era. Mas eu vejo muito mais como Paulo falando assim, que seja anátema, ou seja, ele vai ser, inevitavelmente, mandado ao inferno. Olha aí, olha isso aqui. Olha que legal. Versículo
8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Versículo 9, ele reafirma. Se alguém vos anunciar. Gente, o que ele está falando aqui é que qualquer um, que inclusive ele fala em nós, ele fala aqui, ó, nós somos, ele se refere aos apóstolos, aos irmãos que estão com ele. Se Paulo chegar e pregar um evangelho diferente, anátema. Se o próprio Paulo, então não é uma expressão de ódio, gente. Ele está falando isso aqui de uma forma ampla. Ele está falando assim, gente, olha só, se eu pregar, anátema para mim também. Se meu irmão apóstolo Pedro pegar, anátema nele também. Apóstolo João, anátema nele também. Todo mundo aí, ó. Martinho disse também que ensinamento, não, mesmo que chova milagre todo dia, se o ensinamento está contra a escritura, ele deve ser rejeitado. Martinho Lutero falava isso, muito bom. Muito bom, boa colocação. E é isso, sabe? E aí, no versículo 9, ele ainda dá ênfase, sabe? Ele faz assim como já vos dissemos, já disse isso aí para vocês, sabe? Como já dissemos, agora repito, né? Ele dá uma ênfase, e não só ênfase, mas ele demonstra uma maturidade, que aquilo não é um pensamento de um momento de raiva, não. Aquilo ali é uma afirmação necessária, tá? Para que isso, né? Para que essa tanta ênfase? Porque é anátema, porque isso tudo, porque o evangelho está em jogo. E se o evangelho está em jogo, o destino das almas também. É bem simples a equação. Se o evangelho está em jogo, o destino das almas também. Sabe? E por isso que Paulo está com tanta raiva. Por isso que Paulo está defendendo tão fortemente o evangelho. Tão apaixonadamente o evangelho. E aí eu quero perguntar para vocês, o que é o evangelho, gente? Qual que é a sua... Isso aí, Tamires. Boa. Gálatas 2, 16, 17, nós vamos ver. Se não for na próxima, vai ser no outro encontro. E eu quero perguntar para vocês, o que é o evangelho, né? Qual que é a fonte do evangelho? De onde vem o evangelho? Eu vi um lugar, não sei dizer onde, mas que fala assim que evangelho não surgiu a primeira vez que falou de evangelho não se foi sobre Cristo. E sim, tipo assim, quando algum rei vencia uma batalha, aí quando o mensageiro trazia aquela notícia que ganhou a batalha, ele estava trazendo aquele evangelho, aquela notícia boa. Então, o evangelho é uma boa notícia do que o Deus se encarnou aqui na Terra para morrer por nós e ressuscitou. E agora estamos libertos de qualquer... foi para a liberdade que Ele nos libertou e essa é a boa notícia. É uma mensagem de libertação do nosso Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. A Ana também complementou ali boas novas, né? A tradução literal de evangelho é boas novas também. E é isso aí, né? O evangelho era uma boa nova de um rei anunciando. E olha que legal, porque é o rei Jesus Cristo anunciando o evangelho. Sabe? É o boas novas do rei que venceu o pecado. Olha que louco, ele venceu a guerra. Nós estamos livres. Só basta crer nele. Só basta crer nele. De onde vem o evangelho? Olha só. O verdadeiro evangelho, a fonte do evangelho, o verdadeiro evangelho é o evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho do Novo Testamento. Né? A outra pergunta é, né, esse foi de onde vem. A outra pergunta é, o que é o evangelho? Gente, o evangelho é substancialmente graça. O evangelho é substancialmente uma atitude imerecida. Nós não merecemos, que Deus fez por nós, tá? De uma forma assim, de graça mesmo, sabe? É de uma forma que nós não merecemos, ele foi e fez, e por amor, um amor assim enorme. Um amor incomparável. Sim, somos salvos pela graça imerecida. Exatamente. Essa é a substância do evangelho. E lógico que essa frase é insuficiente, porque é muito mais suficiente a gente usar o que Paulo fala aqui, né? A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Né?
Um negócio que eu esqueci de falar aqui, e como é estudo, aí ó, o bom desse trem é que é estudo, gente. Pregação não dá pra fazer isso, pregação você ignora. Estudo é bom por causa disso. Quando ele fala aqui, ó, no versículo 4, né? Segundo a vontade de Deus o Pai, ele tá mostrando que na cruz a vontade do Filho e do Pai estavam perfeitamente alinhados. Na cruz, Jesus sofrendo ali, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E por isso estava perfeitamente alinhado. Sabe? Isso é muito doido, né? O evangelho é o evangelho de... Não, é o evangelho de graça. E é por isso que a gente pode ficar muito feliz, sabe? Bem, eu vou ler agora versículo 10. É isso mesmo, produção? É o versículo 10. Eu queria fazer uma pontuação aqui sobre o versículo 7, né? Que quando fala que o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, tá? Só uma coisa interessante, né? Isso reflete lá em Atos. Em Atos 15, né? No Concílio de Jerusalém, a galera usou o mesmo verbo. Graça e merecido 0800. O concílio usou o mesmo verbo. Soubemos que alguns saíram de nosso meio e, sem nossa autorização, os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Né? Lá em Atos 15, versículo 24. Né? Então, pra você ver, ó, como é que Atos é legal, né? A gente pode ler uma carta e voltar lá em Atos para poder ver o que tá rolando ali naquela época. Isso é muito doido, tá? Isso é muito legal. E uma coisa interessante, né? Olha pra você ver, bem mineiro, olha pra você ver. A galera que tá incomodando o evangelho não é gente fora, não, velho. É uma galera que é judaizante, mas que é crente. Entre aspas, assim, sabe? Eles acreditam em Jesus, eles estão pregando o evangelho, só que é um evangelho falso, que na verdade, no fim das contas, não é o evangelho, sabe? É uma galera que tá dentro da igreja. Então, muito pior do que a galera que critica o evangelho de fora é a galera que tá dentro da igreja hoje querendo mudar o evangelho. Atos 15, 24. É o que tá querendo mudar o evangelho. Sabe? De dentro da igreja. Inadmissível. Inadmissível. Sabe? Seja anátema. Se essa mesma questão que prega um falso evangelho, com certeza, Ana. Com certeza. Sabe? 8 e 9. E aí, eu já li o 8 e 9, né? Beleza. Continuemos, então. Ó, 10 eu vou falar separadinho aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí eu quero mostrar um livro para vocês, que é um livro comum, um livro simples de ler, um livro que você lê em 1 hora de leitura, tá? Um livro fininho, tá? Ego Transformado. Padrão, leitura de todo crente e tal. Obviamente, você que é mais velho na fé, não vai ser um livro tão cabuloso para você. É papinha de neném, mas é necessário, tá? É um papinho que, se você cresceu sem comer ela, você deveria comer ela agora para poder repor vitamina. Então, tipo assim, você precisa disso para sua espiritualidade. É um choque. E dialoga muito com isso aqui. É baseado lá em 1 Coríntios 3, 21 a 4, versículo 7, né? Fala que sobre a verdadeira humildade. Gente, a verdadeira humildade não consiste em pensar menos de si mesmo. A modéstia, gente, não é uma verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é também ficar se importando com tudo que os outros falam. A verdadeira humildade é se preocupar somente com Cristo, com o que o Cristo fala de você. Dar ouvido para o que Cristo fala de você. Isso não significa ignorar qualquer outra opinião alheia, não. Se alguém, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Alguma pessoa me fala, né? Você é metido, sabe? Eu sei que eu não sou metido. Mas quando alguém fala isso comigo sério, quando alguém fala sério isso comigo, eu penso, eu reflito nisso, sabe? Porque em que momento que eu dei a entender isso, sabe? Eu não vou ficar ofendido. Mas em que momento que eu dei a entender? Aí eu penso, não tem nenhum. Então essa pessoa viajou, o erro é dela. Ou, teve uma hora que eu falei alguma coisa que poderia. Então eu presto mais atenção. E é muito doido, sabe? Porque a verdadeira humildade, ela complica até o evangelho, né? Quando a gente fala de perverter o evangelho com obra, gente, em suma, em última instância, é orgulho.
Porque a ideia da graça é tão absurda que você não pode receber alguma coisa de graça, que você tem que fazer alguma coisa para contribuir, porque eu não posso receber nada de graça. Ah, eu não. Eu não posso receber nada de graça. Eu sou o maioral. Né? Mas aí, com esse pensamento, em última instância, é orgulho, sabe? Quando você vai aprofundando nisso aí de alguém que fala assim, a salvação é pelas obras, no fim das contas é porque aquela pessoa não consegue aceitar a ideia de receber alguma coisa de graça, tá? Ela não consegue aceitar essa ideia. Isso reflete na humildade da pessoa. A humildade da pessoa é saber o que Cristo, sabe? A humildade é uma virtude contrária ao orgulho. É saber o que Cristo pensa de nós e o que Cristo quer fazer por nós, sabe? Paulo é um servo de Cristo, gente. Ele não quer agradar homem. Mas aí tem muita gente que usa esse argumento para ser grosso com os outros. Caiu aqui. Tem muita gente que usa esse argumento para ser grosso com os outros. Eu não quero agradar homem. Ah, você não concorda comigo? Então você é herege. Ah, você não concorda comigo? Então vai pro inferno. Gente, Cristo pede de nós mansidão. Deus se agrada de mansidão, tá? A gente não pode, sim. A Tamires é exatamente assim. Tá bom, galera do YouTube aí, ó? A Tamires é exatamente assim, tá? Ela usa isso aí, tá? Eu poderia citar gente que é mesmo, mas eu acho que é maledicência ficar falando assim dos outros, sabe? Mas, tipo assim, a gente tem exemplo de galera que com o conhecimento teológico sobe a cabeça e ele fala, não tem que agradar ninguém, não tem que agradar a Cristo. Aí começa a falar umas asneiras cabulosas. Esse servo equivale a escravo? Boa pergunta, vou olhar agora. Equivale a escravo. Isso aí eu usei o aplicativo My Bible, baixa aí no seu celular, que é bom demais, tá? Eu baixei no meu tablet, tem pra tablet também. Mandei já no grupo um tutorialzinho, tá? Então a humildade seria reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, mereço nada ou nem. Não, Maria, a humildade é você pensar no outro. A humildade verdadeira é você pensar em outra pessoa. Quando você sai da presença de uma pessoa humilde, isso é C.S. Lewis, tá? Isso não sou eu, não. Você não pensa, nossa, que pessoa humilde. Você fala assim, não, aquela pessoa estava interessada em saber de mim. Né? Deus se agrada de mansidão. E a verdadeira humildade é a gente pensar no próximo antes de nós. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que pensar que a gente não merece nada, não, gente. Identidade em Cristo não é só saber que nós somos pecadores, não, tá? Identidade em Cristo é saber que Cristo tem alguns planos para nós que nós precisamos cumprir para Ele. E que Ele vai nos capacitar, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu, em Cristo, eu sou uma pessoa que eu sei traduzir algumas coisas para vocês. Algumas coisas mais difíceis em palavras um pouco mais fáceis, né? Sempre sou bem-sucedido? Não. Mas eu sei que isso é uma coisa que Cristo colocou em mim. É a minha identidade nele. E é por isso que eu tenho um chamado, né, de ensinar. Entendem? E aí eu exerço esse chamado com vocês. Alguém tem uma identidade em Cristo que é uma pessoa muito atenta, né? Ela é uma pessoa que é boa para aconselhar, né? Então ele vai ter um chamado de aconselhador ou de pastor. De conselheiro ou pastor. Sabe? Vamos continuar. Eu acho que isso aqui tá muito parado. Sabe? Eu acho que a gente não está tendo interação. Então, né, eu queria falar com vocês, né, que esse evangelho, né, que a pessoa fica pregando para agradar homens, tá? Tem nome. Chama evangelho coaching, tá? É o evangelho feito para agradar homens. Amacia o ego, exatamente. Vamos pro 11 e pro 12 então, galera. Vamos caminhar pro final. A gente tá quase acabando, né? 11 e 12. Vamos lá. Com essa cabecinha aqui, alguém vai ler pra mim, no 11 12 agora, eu cansei de ler. Alguém, ô Lucas, tá com a NVT aí? Tô com a NAA. Então você vai ler essa aí mesmo pra nós. 11 e 12, né? Isso. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Cristo Jesus. Aleluias. Aleluia. Eu gosto muito dessa parte. E aí, gente? Alguém diferente do Lucas. Eu falei pro Lucas ler pra alguém ser forçado a participar. Alguém vai participar agora, tirando o Lucas. Ué, ele tá revelando a autoridade dele, sabe? Enquanto outras pessoas estão falando assim, naquela época, de disse-me disse, de, sabe, passando uma notícia para outra, inventando coisas. Paulo, ele viu, tocou Jesus, estava do lado de Jesus, então ele estava colocando sua autoridade, tipo, eu vi, ele foi
recebido por revelação, ninguém me ensinou, foi eu. Então, tipo assim, ele tá colocando sua autoridade de testemunho ocular do que aconteceu. Véi, e isso é muito doido, né? Ele tá matando 2 coelhos com uma cajadada só. Tá matando 2 coelhos com a caixa d'água só. Mais vale 2 pássaros na mão do que um coelho. O que acontece? Não, era meme, gente. Vocês não entenderam, me rio, passei vergonha à toa. Corta do vídeo. Eu não vou cortar do vídeo, não. Vou deixar. Passar vergonha não tem problema, não, gente. Passar vergonha não é pecado, não. Isso é muito doido, porque, tipo assim, os caras estavam tentando de todas as formas possíveis falar, Paulo não é apóstolo, não, doido. Sabe? Paulo não é apóstolo. A gente fica assim, velho, é assim. E aí, Paulo tá falando, olha, tá explicando, olha só, eu sou apóstolo. E eles falavam do evangelho de Paulo. Eles falavam, Paulo não é apóstolo e o evangelho que está ensinando para vocês é mentira. E ele defende o apostolado e o evangelho de uma vez só, sabe? O evangelho de Paulo foi revelado. Eu acho que ninguém poderia questionar a veracidade do que Paulo estava falando. Porque se fosse uma história que ele, tipo assim, alguém me contou, que alguém me contou, que alguém me contou, sabe? Poderiam falar, mas aquela pessoa que te contou... Não, ele viu, ele sabia do que ele estava falando, sabe? Isso que eu falei. Esse que é exatamente o ponto. É muito doido isso. Então, vamos lá. Exatamente, veio direto da fonte. E aí ele defende o apostolado. Ele fala assim, ó, veio direto... ele defende o evangelho e o apostolado ao mesmo tempo. Ele fala assim, ó, foi contado a mim direto, então não teve intervenção humana, e foi contado a mim direto pela própria fonte. Sabe? Ele não foi ensinado. Ele não é uma tradição religiosa. A gente vai falar muito sobre tradição na segunda parte. Ele foi revelado. Provavelmente na estrada para Damasco. Quando Paulo cai de cavalo, a Bíblia não fala que ele cai de cavalo, é um mito contado de gerações em gerações. Ele ouve uma voz, fica cego, né? E ele sabe que é Jesus. Por quê? Porque Jesus revela o evangelho para ele. Sabe? De que forma ele conta? Eu acho que não, porque em Atos não fala que ele explica todo. Aqui, ó, olha aqui, no livro de Mateus, tô zoando. Eu sei que não teria nem como ser assim. Mas viu da Anal. Não, velho, vocês, pelo amor de Deus. E aí, ali ele fala que foi por revelação. E Atos não conta de Cristo. Fala, não, eu morri por você, não sei o que, né? A gente pode até ler depois, mas não conta o evangelho por completo. Então dá a entender que naquele momento é como se Jesus tivesse colocado na cabeça de Paulo todo o evangelho. Mesmo não falando. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Então vamos por 13 ao 16? Pode falar sobre a parte humana, por favor. Pra mim é loucura, porque explica o porquê que a gente só crê em Deus através da fé, mesmo a fé sendo uma fé racional, né? Porque não é mensagem do homem, então eu acredito que nós não compreendemos completamente o que é o evangelho. Um Deus que morre, se ele é Deus, ele não pode morrer, mas ele também é homem, e essa graça que é maravilhosa. Então, acredito que essa é a loucura, que esse evangelho ele não é humano. Então, talvez as nossas teorias humanas não conseguem explicar de fato o que é, de fato não, mas não conseguem explicar completamente o que é o evangelho, sabe? Por isso que eu acho que é loucura. E realmente é loucura, né? A própria Bíblia fala que é loucura. E é muito louco, mano, porque imagina, você crê numa mensagem que não foi dita por homem nenhum, que não provém de homem nenhum, e ainda assim isso é o seu combustível de vida. E é uma fé que você não consegue falar, não consegue explicar. Pode te cortar? Pode, à vontade. Você pode guardar esse comentário? Você consegue? Acho que você lembra dele? Porque vai ter uma hora que eu vou falar sobre isso, cara. Eu queria esse comentário seu naquele momento para poder adicionar. Mas pode terminar de falar agora. Uma fé que não é falada, que não consegue, tipo... É inefável, né? Eu acho que quando Paulo fala que ele sobe aos céus lá, ele fala que viu coisas que são inefáveis ao homem, que o homem não consegue compreender. Eu acredito que isso também se encaixa ao evangelho. Por mais que a gente leia muitas coisas, o que a gente sente, o que a gente vive é inexplicável, mano. Por mais que a gente tente. Então, por isso que não é uma mensagem humana. Porque tudo que é humano a gente consegue explicar.
Agora, uma mensagem que não proveio de homem nenhum, que é graça. Então, é louco, mano. Muito louco. É impossível a gente entender. Não dá pra gente entender completamente. A gente só consegue acreditar. Sim, sim. E eu vou querer que você fale mais sobre isso depois. Se você tiver mais alguma coisa, né? Perdão por ter te cortado, mas é porque eu precisava falar, que a gente vai falar muito mais sobre isso depois, tá? Muito não, porque eu não vou delongar tanto assim na segunda parte, porque já tá tarde, né? Testemunho de Paulo, versículo 13 e 16. Tá, Mires? Lê 13 e 16 pra Vocês mim. ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu esperava a maioria dos judeus da minha idade. Eu superava, a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Revelar o seu filho em mim, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Boa. Tá. O que chama a atenção de vocês aí? Amigo, a única coisa que me chamou, não a única coisa, né, mas foi aquela história do, eu não consultei ninguém, sabe? É uma coisa que eu não preciso, ficar me explicando se vocês me questionarem sobre o quanto é verdadeiro ou não. E é isso, sabe? Eu não sei se você entendeu. Eu entendi. Extremamente zeloso com a tradição dos meus... Isso mesmo, também. Boa. Tipo assim, eu vou clivar um pouco mais a pergunta, tá? O que é judaísmo? Qual que é o problema do judaísmo, gente? Apegado às leis, salvo pela obra. Olha só. A gente indo lá em Romanos 10, não precisa abrir, tá? Posso testemunhar que ele tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram a Deus. Tá? Então, olha só. Pra mim era isso o quê, Tamires? Apegados às leis. Gente, então, ele acreditava no Messias, só que eles não acreditavam no Messias verdadeiro, que era Cristo. Ele acreditava que o Messias ainda vai vir, tá? Esse é problemão, né? A gente tem esse problemão. E aí, os problemas do judaísmo, né, é porque eles não acreditam em Cristo por um motivo, que é pelo zelo excessivo a o que não é uma vida de misericórdia e conhecimento de Deus, como fala lá em Oséias 6,6, meu versículo preferido, né? É um zelo excessivo pela lei, pela tradição. Igual, foi a Fabi que falou aqui, extremamente zeloso com a tradição dos meus pais. É justamente isso. Olha só, era uma idolatria, sabe? A perseguição dos cristãos e a tradição da igreja judaica. Igreja, entre aspas, né? Do judaísmo como um todo. O judaísmo, gente, não assim, trem mais, né? Não sei o quê. É um modo de vida que foi desenvolvido no período de 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento e a vinda de Jesus, né? Foi essa religião, todo esse sistema, né, dos fariseus, etc., foi criado nesses 400 anos, né? Criado, não sei, todo, né? Mas foi trabalhado nesses 400 anos, né? Isso é toda a questão do Talmidim, do Talmud, etc., blá, blá. Enfim, Então, e o principal problema, que foi a raiz do porquê que eles não acreditaram em Cristo, era por causa do zelo excessivo pelas obras, tá? Perseguições e tradições eram a idolatria deles, né? Então, a gente vê aí que eles superestimavam as tradições religiosas. Nós vamos falar sobre tradição hoje de novo, tá? Espera um pouquinho. E, gente, o que mais me chamou a atenção, na hora que eu bati o olho, eu vi, caraca, que loucura. Ana, pode falar. Vai lá, manda bala. É o versículo que me chamou a atenção, que fala assim, que ele perseguia cristãos, né? Mas Deus os separou antes de nascer. Então, veja a misericórdia do Senhor, porque Deus nos elegeu, nos escolheu muito antes de nascer, mesmo ele estando totalmente inclinado no pecado, no ponto de perseguir os cristãos que estavam trabalhando para a obra dele. Então, Deus olhou para alguém que estava trabalhando para perseguir aqueles que estavam sendo fiéis a Deus e mesmo assim viu graça nessa pessoa. O próximo estudo vai ser a Ana que vai dar, demorou? E o que acontece? Véi, exatamente. Gente, olha só, olha a discrepância do 13,14 para o 15,16. O 13,14 está falando assim, eu persegui a igreja, eu queria destruir a igreja de Cristo. E 15,16
Fabi, cuidado com esse trem de graça resistivo, menino. Nós não estudamos isso ainda não. Cuidado com esse trem aí. Oxi. 15 e 16. Tô brincando, viu, Fabi? 15 e 16. Olha a diferença, é absurda. É absurda a diferença. A mudança do 13 pro 14 pro 15 e 16 é absurda. Gente, isso prova, tá? O versículo 11 e 12, tá? Ele tá falando aí, isso não vem de mim, não tem como vir de mim. Olha o monstro que eu era e olha quem eu sou hoje. Olha quem que eu era, o perseguidor de crente, e eu sou crente agora. Pelo amor de Deus. Sabe? Ele tá falando literalmente, pelo amor, foi pela graça. Sabe? Essa referência de, desde o ventre da minha mãe, Isaías 49:1, para quem gosta das referências bíblicas aí. Eu peguei só algumas, né? Tem Jeremias também, tá? Tem Jeremias 1:5, tem Romanos, tá? Nunca podemos decretar o fim de linha exatamente, sabe? Velho, eu gosto muito da frase que o John Stott usa no livro dele. Toda essa raiva não foi nada perto da boa vontade do Pai. Nossa! Por isso que John Stott é meu teólogo preferido. Deus transforma corações completamente, sabe? Isso prova os versículos 11 e 12. Foi pela graça, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, Paulo estava na vala. Mais do que qualquer um aqui. Porque eu acho que ninguém depredava a igreja e prendia cristão, né? Podia até não gostar. Mas... E Paulo foi apóstolo. Maior do que qualquer um aqui também. Enfim, vamos lá, continuemos. 17 ao 24. Gente, 17 ao 24, se alguém tiver alguma coisa, fala no chat. Porque é bem simples, a gente só vai fechar lendo isso aqui mesmo, tá? Eu mesmo vou ler. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, voltei a atravessar Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, não estou lendo, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Gente, olha só. Terminamos o capítulo. E essa parte é muito interessante, né? O que Paulo está afirmando aqui? Paulo está colocando argumentos, mostrando pra gente, eu tinha um álibi. Eu não encontrei com apóstolos, eu só encontrei com apóstolo 3 anos depois, e meu retorno para Jerusalém foi só depois de 14 anos da minha conversão. Então ele foi uma vez com 3, então ele já dominava o evangelho, depois com 14. Isso aí já tinha até plantado na igreja. Então, tipo assim, né? Gente, Paulo foi para a Arábia, não tinha como. Depois ele foi para a Síria, depois a Síria, não tinha como, sabe? Não dava para ele ter aprendido com os outros apóstolos o evangelho dele. O evangelho dele veio totalmente de Cristo Jesus, por meio de revelação. O evangelho de Paulo é divino, o apostolado dele é real. E por isso que a gente tem que estudar as cartas dele. Porque ele lançou, por meio dos ensinamentos de Cristo, o fundamento da fé cristã. Tá? Acabamos. Gálatas. Então, você tá vendo que eu tô diferente hoje, né? Já tem um tempinho que a gente fez esse estudo. E o que acontece? O organizador errou a mão um pouquinho, então o estudo ficou um pouco mais longo do que eu achei que ficaria. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir esse estudo em 3 e a gente vai postar cada parte ao longo dessa semana. Essa primeira parte de Gálatas é essencial que você assista ela antes de assistir a próxima. Já as outras 2 partes são mais tranquilas, porque as próximas 2 vão ser a doutrina da palavra de Deus, toda a parte da Bíblia, da teologia sistemática que a gente está usando, que é ao alcance de todos do Gruden, e vai ser a Bíblia na visão metodista. Então vai ser bacana para você ver, mas não precisa ser na ordem certinha. Beleza? Valeu, perdão pelo vacilo e tamo junto. Até a próxima.